Questão 1 de calorimetria. Considere as afirmações abaixo. 1. Em uma transformação isobárica, não varia a pressão. 2. Em uma transformação isocórica, não varia o volume. 3. Em uma transformação isovolumétrica, não varia a temperatura. Antes de analisar as respostas, vamos ver as questões. Em uma transformação isobárica, iso quer dizer igual, bárica pressão, mesma pressão. Portanto, a pressão não varia. Número 1 está correta. Número 2. Em uma transformação isocórica, não varia o volume. Isocórica é uma outra forma de se chamar isovolumétrica, portanto, também está correta. Em uma transformação isométrica, aí tem a ver com volume, não varia a temperatura. Essa está errada. Portanto, correta somente a 1 e 2. Resposta letra D. Questão 2 de calorimetria. Em um sistema, consiste de um cubo de 10 gramas de gelo, inicialmente a temperatura de 0 graus Celsius. Esse sistema passa a receber calor proveniente de uma fonte térmica e, ao fim de algum tempo, está transformado em uma massa de 10 gramas de água a 20 graus Celsius. Qual foi a quantidade de energia transferida ao sistema durante essa transformação? Dados. Calor de fusão do gelo, 334,4 joules por grama. Calor específico da água, 4,18 joules por grau Celsius. Vamos tirar os dados do nosso problema. Primeira coisa que eu sei é que eu tenho 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius. E vou transformar em 10 gramas de água a 20 graus Celsius. Aqui eu tenho dois tipos de calor. O calor latente, de fusão, e o calor sensível, que vai elevar a temperatura da água. Através desta equação aqui, nós podemos ver como é que funciona. Então, calor total igual calor latente mais calor sensível. Vamos botar a equação que vai ficar desta forma. O calor latente, isso aqui é a parte para fundir o gelo em água, e esta parte para elevar a temperatura de 0 graus até 20 graus. Temos que a massa é 10 gramas. O calor latente é 334 joules por grama. O calor específico da água é 4,18 joules por grau Celsius. E a variação da temperatura que a água vai sofrer é de 0 graus até 20 graus. O calor latente fica 3.340 joules e o calor sensível 836. Chegamos a um resultado que o calor total é 4.180 joules. Ou ainda, podemos dizer que é 4,18 quilojoules. Resposta correta, letra C. Questão 3 de calorimetria. Dois recipientes iguais, A e B, contendo dois líquidos diferentes, inicialmente a 20 graus Celsius, são colocados sobre uma placa térmica a qual recebem aproximadamente a mesma quantidade de calor. Com isso, o líquido A atinge 40 graus Celsius, enquanto o líquido B, 80 graus Celsius. Se os recipientes forem retirados, a temperatura final da mistura ficará em torno de... Dados do problema. O corpo A estava a 20 graus Celsius e foi até 40 graus Celsius, enquanto o corpo B foi de 20 até 80 graus Celsius. Como a quantidade de calor fornecida para os dois foi a mesma, temos que QA igual a QB. E a quantidade de calor pode ser descrita como capacidade térmica vezes a temperatura. Capacidade térmica de A vezes variação de temperatura de A e capacidade térmica de B vezes variação de temperatura de B. Como a variação de A foi de 20 graus Celsius e a variação de B foi de 60 graus Celsius, temos esta relação que indica que a capacidade térmica de A é 3 vezes a capacidade térmica de B. Daí podemos montar a equação fundamental da calorimetria.
QA mais QB igual a zero. Calor cedido mais calor recebido igual a zero. Pois agora nós temos a mistura de A e B. Um cede calor e o outro recebe calor. Seria a equação mc ΔT, que é a equação fundamental da calorimetria, mas eu não tenho massa nem calor específico. São substituídos pela capacidade térmica, que é CA, que multiplica a variação da temperatura, que é a temperatura final, menos a inicial, que é 40, no corpo A, e CB, que é a temperatura final, menos 80, que é a temperatura inicial do corpo do líquido B. Portanto, simplificamos esta equação. Aqui nós substituímos a capacidade térmica do corpo A, que é 3CB. Vamos passar esta equação para o outro lado da igualdade. E ficamos assim. Ela fica com sinal negativo. E podemos cortar o CB. Logo, temos 3TF menos 120, que é igual a menos TF mais 80. Passando para os lados, temos 3TF, esse TF vem para cá, fica positivo, e o 120 fica positivo, que nos dá um resultado 4TF igual a 200, dando um resultado de TF igual a 200 dividido por 4, que é igual a 50 graus Celsius, portanto, dá a letra B.